Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a mais uma aula do curso de Introdução à Teoria da História e à História da Historiografia. Uma aula que também vai demarcar a nossa última aula antes do início do próximo período letivo na UFRN, como eu já havia anunciado na aula passada. Então, nós temos essa aula de número 8 na data de hoje, uma aula, né, gravada ao vivo e que depois vai na sexta-feira, dia 10 de setembro, estrear, enfim, no nosso canal do Departamento de História. E nós voltamos com a aula 9, depois do período de recesso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 20 de outubro, certo? Então, temos um pequeno intervalo aí de um mês, acompanhando o calendário acadêmico da UFRN, né, que ao lado do GT de Teoria da AMPU-RN e do Grupo de Trabalho de Teoria da História, Historiografia e História dos Espaços, promove, né, com o Departamento de História do SERES, esse curso, certo? Então, eu queria cumprimentar, né, a todos e todas, agradecer pela presença e cumprimentar especialmente o professor Joel Carlos de Souza Andrade, professor do Departamento de História do SERES, meu colega de departamento. Muito obrigado, Joel, pela presença, por ter aceitado estar aqui conosco hoje. O Evandro, boa tarde. E, primeiramente, eu gostaria de expressar, né, os meus agradecimentos pela oportunidade, né, parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acho que esse curso veio numa boa hora por tudo que está a ocorrer, em termos de necessidade de contatos, enfim, de não pararmos, e também pela própria área também, que eu acho que é um contributo, né, para a afirmação da teoria da história e história da historiografia. Eu acho que, somando tudo isso, sem sombra de dúvidas, esse evento curso, na verdade, esse curso, projeto, é um sucesso. Então, primeiramente, eu gostaria de expressar isso, né? Meus parabéns. E saúdo a todos que se encontram aqui, que estão nos assistindo, né? Eu preparei uma aula, vamos tentar uma forma bem descontraída no sentido de ser menos formal do que uma mesa redonda, uma palestra, né? Então, alguns pontos serão expostos, enfim, e depois teremos um momento para um diálogo, mas pensei mesmo numa perspectiva de aula, né, onde a gente vai expondo, tematizando alguns pontos que são relevantes para aquilo que a gente está propondo. Gostaria de destacar que esta minha exposição é fruto de um projeto de iniciação científica, né? Então é fruto daquilo que nos outros 2 anos a gente tem pesquisado. Eu falo pesquisar nós, né? Eu e os envolvidos no projeto, então bolsistas de iniciação científica e também membros do grupo de pesquisa em História dos Sertões, que afinal de contas a gente também vai partilhando, ouvindo os colegas, enfim, recebendo algumas sugestões, dicas e vai, né, por sua vez, incorporando isso. Outra questão que eu queria até chamar a atenção nesse início é que o que vai ser exposto, ele não se propõe algo que tenha a pretensão do esgotamento, né? Ou seja, a gente vai conversar sobre sertões à luz de um dado recorte específico e não tem, de fato, a pretensão de esgotar a discussão. Enfim, eu acho que, pelo contrário, instigar a possibilidade de outras leituras, enfim, outras perspectivas. Então, é um pouco nesse sentido que nós preparamos esse diálogo para hoje. Evandro, então acho que podemos começar na primeira projeção. Ok, podemos sim, Joel. Eu só vou aproveitar rapidamente essa passagem de bastão para apresentar formalmente. Só queria apresentar mais formalmente meu colega, professor Joel. Já disse antes que é professor do Departamento de História do SERES do UFRN, né, onde eu também trabalho, de onde esse curso parte. E também gostaria de reforçar que é professor do Programa de Pós-Graduação em História dos Sertões, do nosso mestrado em História dos Sertões do SERES do UFRN também. E eu destacaria também esse aspecto pelo fato de que essa aula ela cumpre um papel importante no sentido de divulgação das pesquisas e do nosso mestrado. Quando eu convidei
o professor Joel para estar nesse curso, também era essa intenção de um espaço de divulgação dos trabalhos que nós desenvolvemos, né, já que nesse segundo momento do curso, nós vamos tratar de pesquisas e reflexões que partem de pesquisadores do Rio Grande do Norte, que, claro, se articulam com colegas de outras regiões, mas que partem aqui de grupos de pesquisa. No caso, inclusive, atualmente, como eu já vou dizer, o professor Joel lidera um grupo de pesquisa que também tem tudo a ver com a proposta de aula dele de hoje. Então, rapidamente, antes de começar aqui a projeção, só destacar que o professor Joel Carlos de Souza Andrade é graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará e é doutor em Altos Estudos em História pela Universidade de Coimbra, né? Fez estágio de pós-doutorado também na Universidade Federal de Campina Grande, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, Departamento de História, como eu já disse, tem experiência na área de História e se dedica principalmente aos seguintes temas: História dos Sertões, Euclides da Cunha, Teoria da História e História da Historiografia, Oliveira Martins, Pesquisa Histórica, História e Memória, Sebastianismo e Cultura Luso-Brasileira. Né, atua na graduação e na pós-graduação, como eu já destaquei, na linha de pesquisa de historiografia e representações dos sertões. É membro permanente e, como eu já disse antes também, atualmente líder do grupo de pesquisa História dos Sertões, credenciado pelo CNPq, com base na UFRN. É membro também da equipe editorial da revista Mineme, Revista de Humanidades, e também membro do conselho editorial da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, Joel. Agora eu vou iniciar aqui a projeção e você pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom, Evandro. Muito obrigado, mais uma vez. Bom, pessoal, então, como título da nossa aula 8, né, no âmbito do curso de iniciação à teoria da história e história da historiografia, temos como título a invenção dos sertões áridos, um problema historiográfico. Então, esse é o título da nossa aula e é o que vai, de certa forma, mobilizar as nossas discussões aqui. Próximo, Evandro. Bom, então, para início de exposição, né, eu pensei sertões, um termo, conceito não ausente. Né? Estou parafraseando outros textos que têm tematizado questões a partir da ideia do ausente. E neste caso, em especial, né, quando falamos em sertões ou em sertão, eu diria que no campo de uma cultura historiográfica, uma cultura literária, escrita, enfim, por diferentes domínios, no Brasil, né, sertões não poderiam ser considerados um termo ausente, muito pelo contrário. O que aparentemente poderia ser entendido, compreendido como algo tranquilo, que nos trazia um certo conforto, poderíamos dizer, paradoxalmente, né, que por não ser um tema ausente, por ser um tema permanentemente convocado por diferentes situações, né, sertões nos leva justamente à necessidade de uma reflexão sobre quais as possibilidades, né, quais seriam alguns caminhos pelos quais nós poderíamos trilhar quando pretendemos estudar sertões. Né? Então, partindo do nosso lugar, no lugar de historiador, mas que, né, vai dialogar com outros saberes, a gente pode pensar, tematizar, né, primeiro que qualquer que seja o conceito, ele tem a sua dimensão histórica. Né? A palavra conceito, e a gente vai conversar um pouco mais adiante a respeito, ela não pode ser encarada de forma natural, né?
Então, a despeito de uma regularidade com que o termo, palavra, sertão, sertões é convocado, né, é preciso que a gente estabeleça alguns recortes para fazermos um dado enfrentamento. E foi justamente desse exercício, né, desta preocupação, que eu tentei recortar, né, os sertões áridos. Obviamente, essa escolha implica em outras questões, né, que serão também expostas aqui. Mas a questão, algumas questões, né, que nos, enfim, nos mobilizaram é justamente pensar na própria ideia de reflexão, de uma reflexão historiográfica sobre os sertões. Quando nomeamos sertões, quando há uma composição escriturística, imagético, discursiva sobre sertões, o que é que pretendemos expor, ou melhor dizendo, como é que esse termo, esse conceito, ele é operacionalizado, né? O que isso implica? Quais seriam os seus limites? Quais seriam as suas fronteiras? E eu não me refiro apenas fronteira geográfica, né? Ou seja, como pensar sertões, seja por uma dimensão uma metáfora, vamos pensar também por uma noção de metáfora, ou seja, quando se fala em sertões, se projeta também outras dimensões, pode ser, por exemplo, interior, né? Mas também a questão geográfica, a costa, né? O outro, o oposto, enfim. Então, o conceito, e eu não vou recuperar aqui as diferentes leituras, né, que remontam à própria historicidade do conceito, porque são várias, né, que tematizam a própria ideia de sertões, sertão, né, embora devamos privilegiar um autor em especial para início de conversa, ou eu diria até dois autores. Quando a gente faz uma rápida pesquisa no Google, né, acerca dos trabalhos que tematizam sertões, logo de cara vamos encontrar duas grandes referências, Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. A quantidade de dissertações, de teses, de artigos que foram produzidos à luz de uma leitura, de uma apropriação, enfim, de uma reflexão, de uma análise do Euclides da Cunha e do Guimarães Rosa, enfim, destacam-se, né? É impressionante. Para o meu caso em especial, para essa exposição especial, interessa-nos o Euclides da Cunha, né? O Euclides da Cunha por tudo aquilo que ele representou naquilo que nós vamos entender como a própria construção da brasilidade, pela afirmação de um debate sobre sertões, por uma leitura da nacionalidade, enfim. Então, por tudo aquilo que o Euclides da Cunha representou e que vai implicar nas primeiras décadas ainda do século XX, numa dada leitura de Brasil, e que recai naquilo que eu estou discutindo em relação aos sertões áridos, ele será o meu autor privilegiado para o início dessa discussão, né? Então, é interessante que é preciso, portanto, fazer um esforço para, e aqui eu estou me inspirando até numa discussão que o Evandro fez, né? Que possibilidades de outras histórias. Eu acho que o grande desafio, não só para quem trabalha com a história dos sertões, mas para quem trabalha com história, é pensar que outras possibilidades, né? Que outras insurgências podem ser geradas, que outras condições epistemológicas, né, podem gerar uma visão mais aberta, um campo multímodo, né, para se abordar, tematizar, debater, produzir, pesquisar história dos sertões. Ou seja, de forma que tenhamos uma história aberta, não isolada, né, uma história que pense os sertões também pelo crivo da dimensão conectiva, né? Porque muitas vezes, a depender do texto, nós temos uma visão de sertões mais
pautada pelo isolamento, enfim, pela própria ideia do exótico, ou, enfim. Então, é muito importante que no campo de uma história da historiografia, que a gente comece a pensar também nos sertões conectados, nos sertões em rede. E isso implicará, com certeza, uma espécie de descentralização. Eu diria que pensarmos ou repensarmos os centros que nomeiam ou que construíram determinadas imagens, saberes, olhares, visões sobre os sertões e os sertanejos. E não quero com isso afirmar que devamos reforçar alguma ideia de originalidade ou de raiz, não é com essa perspectiva, mas é preciso que a gente faça, realize esse deslocamento. E acho que as discussões no campo de uma área de domínio em história dos sertões, no ambiente acadêmico, inclusive, vem a nos ajudar a repensar estes lugares. É nesse momento que a gente começa a perceber quantos estudos nós temos em várias partes do Brasil que tematizam também a história dos sertões, que pensam os sertões sob múltiplas escalas. Então, em termos de introdução, é um pouco isso. Evandro, por favor, o segundo tópico, um problema epistemológico, que sertões? É justamente isso, é pensarmos nas potencialidades de uma reflexão, de uma abordagem sobre a história dos sertões, mas que nos leve a pensar, e aqui eu me aproprio, Evandro, do seu texto, quando você chama a atenção para as histórias alternativas, para as histórias ainda não narradas, histórias essas que precisam ser enfrentadas. Eu acho que a história dos conceitos tem dado um contributo muito grande aos nossos estudos, quando nos permite, de certa forma, desnaturalizar justamente determinadas questões e conceitos. Então, é interessante que a gente comece a pensar nessas movências, nesses deslocamentos, enfim, e a gente consiga abordar, tematizar os sertões a partir de ângulos os mais variados possíveis. Então, essa segundo tópico. O terceiro tópico... Bom, apenas para nos localizar aqui naquele sertão que eu vou tematizar, que eu estou nomeando como sertões áridos, não vai haver uma correlação direta com o mapa e com a geografia. Então, aqui nós temos o Nordeste e zonas do Sul e sub-regiões naturais. Esse trecho aqui foi retirado do livro do Manuel Corrêa de Andrade, que é um estudioso, é um geógrafo estudioso do Nordeste, e não apareceu no slide, mas é do Manuel Corrêa de Andrade. Então, aqui ele divide o Nordeste em zonas, ou sub-regiões, na verdade. A que nos interessa, sobremaneira, é esta do sertão semiárido, que é a parte... aqui está em cor alaranjada, Então, sertão semiárido. Mas, quando falamos de sertão semiárido, a gente está falando de uma área que é muito ampla, Mesmo no Nordeste, ela pega parte do Maranhão, passa pelo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, um pedaço de Alagoas e Bahia, Então, por favor, Evandro, o próximo. Justamente o nosso interesse principal é justamente numa área mais próxima daquilo que nós nomeamos, enfim, que é nomeado pela geografia como o Planalto da Borborema. É no entorno do Planalto da Borborema que focamos as nossas pesquisas, autores que são oriundos desse entorno do Planalto da Borborema, e, portanto, Rio Grande do Norte, uma parte da Paraíba, uma parte de Pernambuco e um pedacinho de Alagoas. Mas é justamente essa área que
essa área que nos interessa, até porque seria impossível, né, trabalhar toda essa zona, a zona semiárida, também entendida como zona do bioma da Caatinga, etc., que tem uma produção vastíssima, né, e que iria muito além dos nossos interesses. Então, para a tematização dessa pesquisa sobre os sertões áridos, né, entre aspas, nós focamos essa área do entorno do Planalto da Borborema, porque nos leva a Recife, né, litoral, costa, Recife, como esse grande centro da região, Recife e suas conexões com o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco e Alagoas, enfim. Então, só localizando, não há um mapa definido, né, enfim, porque isso ainda não foi, nós não o fizemos ainda, portanto, estou utilizando essas referências. Por favor, Evandro, próximo. Bom, então, só voltando aqui, né, que rapidamente eu falei sobre o Euclides da Cunha, eu digo sempre para os meus alunos que Euclides da Cunha acabou por ser uma grande escola para mim. Em que sentido? Em termos metodológicos, quando desenvolvia a minha tese sobre o sebastianismo, né, o Euclides foi uma leitura, perdão, os sertões, mas não me restringindo aos sertões, acabou por se tornar uma leitura obrigatória. E o que é que percebemos? Né? Quando eu falo que é preciso um enfrentamento, que é preciso que a gente repense, problematize os conceitos, a própria ideia de uma obra também, a forma como ela é utilizada, explorada e reapropriada, enfim, pode nos levar também a uma dada naturalização, né, do autor e de sua obra. Então, os Sertões de Euclides da Cunha, inegavelmente, é uma obra que se tornou um marco, uma grande referência pelo impacto que causou, né? É um dos primeiros trabalhos que avança, né, para além da costa, que tem um trabalho com cariz também arqueológico, né, no sentido que o Euclides da Cunha apenas não relatou o que ouviu, mas ele pesquisou, mapeou, né, problematizou e, mais que tudo, chamou-nos a atenção para problemas mais profundos em relação à própria noção de nacionalidade e de própria construção de uma dada ideia de Brasil. Então, ele dialoga, né, muito interessante isso, porque ele dialoga com os autores, os pensadores que são caros ao momento, como Renan, o Taine e outros, mas também com portugueses, né, e com viajantes estrangeiros e brasileiros. Então, enfim, ele se apropria e tenta, não, constrói, portanto, com muita densidade, uma leitura do Brasil, né? Diria que acaba por se tornar uma autoridade, não é à toa que é uma das obras mais referenciadas, né, para os estudos brasileiros, mas isso também traz um problema. O Euclides da Cunha acaba por ser uma espécie de autoridade que não é questionada, que não é debatida, e muitas vezes alguns trabalhos, né, resultam de uma apropriação da citação. E o que eu quero dizer com citação da citação, e que metodologicamente requer um cuidado, é aquela ideia de que nós nos apropriamos, vou trabalhar com um tema como sebastianismo, então pego as citações de Euclides da Cunha e aquilo é suficiente. Quando, na verdade, né, é muito importante que a gente perceba como é que, à luz de um debate sobre o evolucionismo, um evolucionismo social, né, não ortodoxo, poderíamos afirmar, o Euclides se apropria, se remete a um dado conceito, a um dado referencial da cultura ibérica, enfim, e suas continuidades no Brasil, né, na América Portuguesa e no Brasil. Então, quando ele está a articular, né, a própria obra, a trama que constrói, que estabelece
as articulações da obra, aquilo não é aleatório, né? E aí, para não me estender muito, diria que dois conceitos são importantes no Euclides e terão impactos futuros, que é a ideia de tempo e a ideia de história. Né? Na ideia de tempo, o Euclides não vai trabalhar apenas com tempo unilateral, mas ele vai dialogar com diferentes temporalidades, né? Seja o tempo da modernidade, do avanço da linha férrea ou da República, seja o tempo do Antônio Conselheiro, né? Que na perspectiva do Euclides não é um degenerado, né? É um retrógrado, porque é alguém que está a vivenciar em pleno final do século XIX, ideias que, em tese, viriam de épocas pretéritas. Então, tem esse debate. Portanto, é uma obra que, por mais que seja debatida, enfim, já foi explorada, ela ainda tem muito a nos ajudar nas reflexões e sobretudo, em perspectivas metodológicas, né? No sentido do exercício exegético em que a gente enfrenta o texto. E história, porque o próprio Euclides está a clamar, ainda não foi feita uma história sobre isso, ainda não foi feita uma história sobre aquilo. E que, na verdade, assim, convidar os demais para tematizar, debater os sertões. A obra ela é retomada ali no governo Vargas, né, justamente ali na década de 30, final de 30, quando se quer reforçar essa nova república, né, em detrimento daquilo que passou a ser nomeado como República Velha, ou a Primeira República. Então, o Euclides da Cunha, nesse momento, né, é alguém que é retomado, e há vários jovens, né, que em clubes estudantis, etc., no final da década de 30, vão retomar parte desses debates já provocados pelo Euclides da Cunha. E isso coincide também com o momento em que eu estou a estudar, que é justamente o período que vai de 30 a 50, de 1930 a 1950. Então, a ideia, né, a ideia que nos é muito cara aqui é da gente pensar na possibilidade de uma abordagem sobre os sertões, e conforme vocês verão mais adiante, sertões áridos, que não é uma invenção do século, justamente da década de 30, do século XX, né? Já aparece em outros autores, inclusive no próprio Euclides da Cunha, mas o que há de novo é isso que a gente vai tentar tematizar, mas além disso, que é possível a gente evitar o que? A dimensão ahistórica, né, de uma abordagem sobre os sertões, então é preciso que tenhamos muito cuidado, ou com a própria dimensão essencialista, né, de abordagem. Então, evitando o essencialismo, evitando a historicidade e pensarmos justamente, né, na própria... criarmos as condições para uma espécie de estranhamento, né, fugirmos um pouco da regularidade. Ora, podemos afirmar, né, que nessas releituras e abordagens sobre os sertões nas primeiras décadas do século XX, vai haver um momento muito privilegiado para essa discussão, que vai ser quando, né, da emergência da própria ideia de região, né, quando se debate essa nova reconfiguração, a reconfiguração política, geopolítica do Brasil, e vai se construindo a própria ideia de Nordeste, de uma região Nordeste. A gente vai falar um pouco mais adiante. Evandro, por favor. Pronto. Então, para pensarmos, né, e a minha estratégia aqui, com esses antecedentes, é que a gente comece a pensar nas articulações, nos espaços, nos discursos que nos permitem pensar na emergência dos sertões áridos, né, enquanto um conceito, enquanto uma articulação, enquanto usos recorrentes, operacionalizados por diferentes agentes, né, pensarmos que, justamente entre as décadas de 10 para a década de 20, né, aquela região que era parte do norte,
né, que se nomeava Norte. O Brasil, portanto, era dividido entre Norte e Sul, e esta parte em especial era considerada Norte. Vai haver o processo, né, de construção regional, né? Portanto, como com muita profundidade aborda o professor Durval Muniz, né, a região ela não é inata, ela não é natural, né? Ela é uma construção, e uma construção histórica, pautada por diferentes interesses. E sobre isso, né, muitas vezes é interessante, e a gente percebe isso nas aulas, inclusive, que há uma dificuldade em separarmos sertões e Nordeste. Então, muitas vezes há essa confusão entre sertões e Nordeste, né? Então, a gente tem que também separar esses dois conceitos. Bom, em relação a sertões, até abrindo parênteses aqui, a minha escolha para esse exercício de pesquisa, né, consiste no que eu estou nomeando de sertões áridos, à luz dessas pesquisas. Mas nós temos múltiplos sertões, não é isso? Sertões do Centro-Oeste, sertões amazônicos, sertões de São Paulo, né, sertões de África, né? Então, há múltiplos sertões, quero deixar isso bem, bem claro. Mas, enfim, então, eu citaria aqui duas obras, entre várias, né, mas essas são emblemáticas, são interessantes, porque nos ajudam a pensar na própria construção, né, de uma dada ideia de Nordeste. No caso da Invenção do Nordeste, que é o livro do professor Durval Muniz, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, fruto de sua tese de doutorado, publicada, foi premiada, né? Foi premiada pela Fundação Joaquim Nabuco, prêmio de tese, e publicada em 1998, né? Fruto também de pesquisas anteriores do professor, inserido no debate sobre a região e regionalismo, né, que vem lá da década de 80, 70, 80, sobretudo, e ele vai lançar um olhar muito diferenciado das discussões até então em curso, que é justamente pensar na invenção do Nordeste. Ou seja, na própria ideia de emergência da ideia de Nordeste. Né? Então, o desafio que foi posto pelo professor Durval Muniz, à luz de uma pesquisa riquíssima, foi pensar justamente como se construiu, né, essa ideia de região Nordeste. Né? Então, tem a ver com um vasto repertório, não vou recuperá-lo aqui. Então, as instituições como o IOCS, IFOX, né, IOCS criado em 1909, o IFOX em 1919, o DINOX depois, enfim, são como a seca, né, o Nordeste, que surge também como um problema relacionado às secas, enfim, com a crise vivenciada por parte das elites nordestinas, etc. Enfim, mas isso está posto. Então, essa obra, ela acaba por ser, assim, fundamental para a gente pensar a discussão sobre o regionalismo nordestino, né, e como ele se insere no debate maior, enfim. Só que aqui há um diálogo mais pautado pelas artes. Percebam que a invenção do Nordeste e outras artes. Né? E recentemente foi publicada uma tese que é do Stanley Blake, é um brasilianista, que vai tematizar em seu trabalho, né, sobre o vigor, enfim, da nossa raça, né, da nossa nacionalidade. O Blake vai tematizar, focar mais numa leitura social, política, rássica, não é? E econômico, política, rássica, e vai abordar um personagem muito importante, que é o Agamenon Magalhães. O Agamenon Magalhães, que é geógrafo, depois vai ser interventor de Pernambuco, depois vai ser, eu acho, ministro do Trabalho, né? Quando eu falo que o Stanley Blake, né, ele se apropria do Agamenon, é que Agamenon acaba por ser uma espécie de norte, né? Assim como é perceptível na invenção do Nordeste que o Gilberto Freire
é uma leitura, é o norte principal da obra, né? Embora, obviamente, não se restrinja ao Freire, mas o Freire é o grande norte. E no caso do Blake, aqui me parece que é o Agamenon Magalhães, né, que escreve, em 1918, um livrinho sobre o Nordeste. Mas o que vale ressaltar aqui é justamente a ideia também, né, do sertanejo, do nordestino, né, a figura do nordestino, a problematização, a invenção do nordestino. De forma que, para uma literatura, uma bibliografia básica, referência para esse debate, eu diria que essas duas, elas acabam por serem, assim, fundamentais para aquilo que nos move nesse projeto sobre os sertões áridos. Mas, mais que isso, para se trabalhar com essa questão dos sertões áridos, né, e aqui nós já estamos estabelecendo estratégias metodológicas, a gente precisa dialogar com outros autores que nos darão inspirações também teóricas, teórico-metodológicas. Por favor, Evandro. E quais seriam esses autores? Né? Nós falamos autores, mas são, sobretudo, os conceitos. Como ponto de entrada, e aqui eu estou me inspirando numa ideia que sempre a gente conversa, né, não é, Evandro? Que é a ideia de se encontrar um ponto de entrada, né, uma brecha, um lugar por onde se posicionar e por onde instaurar uma dada discussão, um ponto de vista, um ponto de observação, que a gente pode nos remeter, nós podemos nos remeter ao Hartog, né, ao François Hartog, ou ao Rui Cunha Martins, professor lá da Universidade de Coimbra, de Portugal, quer dizer, pontos de observação, pontos de entradas, então, estratégias. E aqui, conforme também vou falar um pouco mais adiante, os sertões áridos emergem como um termo mais coeso, costurado, lá no texto de Gilberto Freire, em um prefácio que ele escreve para um escritor jovem ainda, a sua primeira obra, Introdução à Sociologia das Secas, que é a do José Lopes de Andrade. Então, é desse prefácio, né, que a gente consegue captar como é que o Freire instaura um debate sobre Nordeste, região e sertões áridos. E quais são as perspectivas, né, como ele ocupa esse espaço de autoridade e permite, ou influencia, ou, enfim, colabora para que muitos autores mais jovens tenham espaço e publiquem seus trabalhos. O Koselleck, obviamente, né, por toda a discussão que ele faz, e aqui eu foco na história dos conceitos, né, eu acho que é uma das maiores inspirações historiográficas dos últimos anos, das últimas décadas, né, essa abordagem do Koselleck. Por exemplo, quando no Futuro Passado ele vai discutir a história dos conceitos e teoria social. É um texto, inclusive, que sempre converso com os alunos, que para determinadas pesquisas consiste numa inspiração muito interessante. Então, como metodologicamente a gente trabalhar com o conceito, né, pensá-lo numa articulação com as diferentes, enfim, teorias ou domínios, né? Cultura, economia, social, etc. O George Agamben, né? Do George Agamben, que vem de uma inspiração Foucaultiana, né? O conceito de ponto de insurgência. E, portanto, é um exercício arqueológico. E o que seria esse ponto de insurgência? É muito próximo daquilo que nós nomeamos como a própria ideia de emergência, né? Então, pensarmos que em dado momento, né, quando escavamos, quando debatemos, quando deslocamos a própria ideia de sertões áridos, a gente vai perceber como aquilo está amalgamado, está costurado, está articulado. Então, é desnaturalizar isso, né? E o Agamben nos ajuda a pensar. E o Michel de Certeau, né, em suas discussões sobre relatos de espaço, nos ajudem muito a pensar, por exemplo, como a escrita, né? A escrita esses
essas diferentes tipologias com as quais nós trabalhamos nessa pesquisa nos ajudam a pensar na própria composição dessa paisagem, desse espaço, né? Como esse espaço sertões são compostos através, né, dos diferentes escritos. Então, são esses autores e vários outros, mas, enfim, são leituras que nos são inspiradoras. Ok, Evandro? Perdão, Evandro, volta, desculpa. Perdão. De relação ao Sertor, né? Há uma passagem que eu não coloquei, que é a seguinte, né? Tem-se o esforço para criar o próprio através da análise de narrativas que constituem relatos do espaço, pois entende-se que, aspas, todo relato é um relato de viagem, uma prática de espaço. Sertor, 2004, é a invenção do cotidiano, página 200. Pode-se afirmar que é uma tipologia de relatos de espaços que elaboram uma cartografia própria para esses sertões. E o desafio metodológico é justamente mapear tais articulações de relatos que relaboram, né, este espaço. Reforço ainda, a partir do Sertor, né, que não existe espaço, pois não existe espacialidade que não organize a determinação de fronteiras, no sentido de como esses escritos também vão organizando determinadas fronteiras. E este operatório que fixa, descreve e cria novos referenciais de paisagem e cultura, reativa fragmentos de histórias anteriores, promovem bricolagens e articulam novos espaços. Né? Eu dei essa ênfase ao Sertor, porque tem diretamente a ver com os relatos que foram possíveis compulsar, né, nessa pesquisa. Agora sim, Evandro, por favor. Bom, então, como ponto de entrada, né, o prefácio de Gilberto Freire ao livro Introdução à Sociologia das Secas, essa imagem aí é da segunda edição. A primeira edição foi de 1947, né? Voltada para o José Lopes de Andrade, que é um conterrâneo meu, e parente também, né? Que ocupou cargos. Ele foi secretário do então ministro de Viação e Obras, José Américo de Almeida, né? Então, é alguém que viajou muito pelo Brasil, foi formado em estudos sociais enfim, estudos sociais, tem essa margem para história e geografia, e escreveu, né, essa obra como uma espécie de, como é que eu poderia dizer, vinha na esteira de outros escritos, de outros autores que tematizaram as secas, né? As secas já vêm de longa data, desde o século XIX, mas vão ganhando, a seca, né, vai ganhando no século XX um outro cariz, na medida em que, enfim, experimentos, relatos mais aprofundados e pesquisas, e também diálogos com sociólogos, economistas do exterior. Algo que deve ser ressaltado em relação ao José Lopes de Andrade é que, além deste livro, que teve uma repercussão razoável, né, junto à crítica, então foi publicado pelo Diário de Pernambuco, depois outros jornais repetiram, né, repercutiram enfim, fizeram juízo, alguns colunistas fizeram seus respectivos juízos críticos, e em tom, geralmente, de apoio, enfim, ressaltando a importância do trabalho. O fato é que é uma obra um tanto difícil, para além do prefácio, em outras passagens, a gente começa a ter uma certa dificuldade, né, com a leitura por tudo aquilo que o Gilberto Freire vai atacar lá no seu prefácio. Mas algo que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a importância, né, do Diário de Pernambuco.
o Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação no Brasil, salvo engano, teve uma importância muito grande na construção da própria ideia de Nordeste, né, no sentido das articulações Recife como centro e as outras áreas como filiais, né, a interligação Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, sobretudo. O espaço formador, né, um primeiro espaço em que cronistas, escritores, né, passavam a exercer, enfim, algumas profissões, estudos, etc. Então, eu gostaria de destacar isso, né, não vou tematizar aqui, mas a figura do Assis Chateaubriand também, que é alguém que vai, o magnata da imprensa, né, que a partir da década de 20 vai ocupar esse papel muito importante no Brasil e, com certeza, né, parte daquilo que é divulgado sobre sertões, né, parte daquilo que divulgava sobre sertões, sobre interior, enfim, etc., ecoava justamente, né, passava pelo Diário de Pernambuco, quer dizer, é uma ferramenta de pesquisa, como é que eu poderia dizer, o conjunto da produção, daquilo que foi divulgado pelo Diário de Pernambuco, constitui uma referência muito importante. Pelos diários associados, porque aí entra também a revista O Cruzeiro, né? Então, parte dessas imagens, daquilo que vai sendo construído como o Brasil, esse novo Brasil, na década de 30, 40, 50, passam pelos diários associados, né? A ideia de modernização, né? Alguns experimentos, viação no interior, etc., passa pelo Assis Chateaubriand, enfim, todas as suas estratégias econômicas, políticas, muito bem expostas na sua biografia. Chateau. Então, o Lopes de Andrade, né, a despeito de não ser essa grande referência como Euclides da Cunha ou Gilberto Freire, ele é importante, porque, na verdade, para a gente pensar esse deslocamento sobre os sertões e a construção dos sertões áridos, é interessante que a gente saia um pouco dos cânones, né? Saiamos um pouco dessas grandes referências, e a gente tem que perceber como é que determinados agentes, né, às vezes anônimos, quase que anônimos, conseguem se articular e terem seus espaços de produção a despeito de não terem uma visibilidade tal qual, por exemplo, Raquel de Queiroz, Franis do Rego e vários outros. Por favor, Evandro. Pronto, então, nesse prefácio, situando-os, nesse prefácio, que é publicado em 47, o Freire vai apresentar para o Lopes de Andrade o que seria, na opinião dele, o perfil, né, o perfil de um escritor. Então, o grande dilema, né, pelo qual passa um escritor nessa fase, 30, 40, 50, é qual caminho tomar. Tomar o caminho das artes, tomar o caminho da literatura, né, do romance, ou tomar o caminho da economia, o caminho da sociologia, enfim. Então, isso me parece um grande dilema, uma grande tensão, e que é exposta pelo Freire quando faz a sua análise do prefácio. Então, Andrade foca no cariz mais sociológico que meteorológico das secas, né? Nesse período, as secas, retirantes, obras contra as secas, o êxodo, né? Doenças, modernização do Estado, construção de estradas, rodagens, açudagem, etc., serão temas correntes. Então, nos profundos sertões interiores, as secas positivamente deram formas particulares ao grupo. Modelaram-se à maneira da natureza árida ou semiárida da região. Isso aqui é uma fala do José Lopes de Andrade no início do seu livro, né, no introitozinho. Depois a gente faz essa análise aqui à luz já do prefácio do Freire. O estímulo para a produção de tal obra adveio de um conselho do Érico Veríssimo, né, o que, na opinião do Freire, parece ter sido um equívoco, conforme expressa.
Os indivíduos nascidos na área brasileira das secas dificilmente têm conseguido deixar de ser indivíduos marcados no corpo ou na sensibilidade por essa, como relação rítmica entre o tempo e o espaço regionais. Marcados de algum modo, por ela se apresentam, com efeito, os mais característicos intelectuais, artistas e homens de ação do Nordeste árido ou semiárido, aqueles cuja personalidade cresceu ou se formou angulosamente dentro de uma dura, ainda que vasta, bacia não só geológica, como sociológica, toda de granitos, gnáis, itacolomitos, calcários e dos seus equivalentes sociais. Aqui há uma continuidade nas aproximações que o próprio Euclides da Cunha fez, né, em seu livro, numa perspectiva, inclusive, mesológica, né? Então, onde o meio, de certa forma, ele determina os caminhos pelos quais os povos, enfim, serão, quais os caminhos a serem tomados pelos povos na construção da sua própria cultura e forma de organização social. Próximo, Evandro, por favor. É que na visão do autor de Casagrande Senzala, os indivíduos nascidos nessa parte da região estariam propensos, né? Mas o que essa formação tem, principalmente feito com os indivíduos crescidos dentro da bacia, não só geológica, como sociológica dos sertões áridos, parece que tem sido intensificar neles a capacidade e gosto de introspecção e de análise do próprio meio. Daí o fato de o brasileiro dos sertões áridos se apresentar quase sempre, em sua atividade intelectual ou artística, um indivíduo freudianamente voltado para dentro de si e para dentro do meio, ou da bacia geológica e sociológica em que se formou, diz o Freire. Então, num país como o Brasil, onde tanta gente é autodidata, a tentativa de escrever romances de costumes tende a aguçar no principiante o gosto de contato com as fontes regionais de vida, evitando que ele se burocratize ou se artificialize dentro de um gabinete e cercado de livros por todos os lados, num vago aprendiz de sociólogo ou de economista. Os livros de teoria, os livros de doutrina, mesmo os livros de metodologia, raramente conseguem o milagre de iniciar o principiante no estudo científico da realidade imediata. Então, vejam que isso é um prefácio, né? Ele está a escrever o prefácio para esse jovem principiante, né, o José Lopes de Andrade, e ele está chamando a atenção, com todas as palavras, né, que talvez o melhor caminho tivesse sido, né, um trabalho mais voltado para o romance de costumes, enfim, do que para um trabalho de cunho sociológico, mais cientificista, etc. Próximo, Evandro. Portanto, como afirma Freire, sob um fundo pedagógico, essas teorias distantes talvez sejam inúteis a um principiante. Por outro lado, o romance de costumes resulta em algo etnográfico, compõe a escritura própria da paisagem, né? Então, ele vai fazer essas pontes com, por exemplo, Raquel de Queiroz. Então, ele vai dizer que o caminho tomado por Raquel de Queiroz poderia ser um exemplo, e cita outros. Enquanto o rapaz que, antes de tentar sociologia, tenta seriamente o romance de costumes ou as notas de viagem, geralmente se entrega ao estudo vivo e direto da gente e da paisagem regionais. Do que tem resultado mais de uma contribuição original, sob a forma de romance de costumes ou de notas de viagens, para o conhecimento sociológico ou ecológico do interior do Brasil, né? Então, aqui está reforçando o Freire, qual seria, então, o lugar desse jovem escritor, né? Qual seria o conselho? Diferente do que Érico Veríssimo aconselhou, ele teria dito para o José Lopes de Andrade não começar pela sociologia, mas começar pelo romance de costumes ou notas de viagem. Próximo, Evandro, por favor. Bom, e esse embate, ele se dá justamente, né, essas tensões, justamente nesse período. Portanto, nós temos aqui um embate entre os dois Nordestes, e o Freire vai dizer que um trabalho sobre o Nordeste, uma referência importante, é justamente a do cearense Jaci Menezes,
que escreve o outro Nordeste. Então, nós temos aqui, perdão, eu coloquei 1947, na verdade, a obra é de 37, certo? É de 37, o outro Nordeste. Então, nesse mesmo período, 37, nós temos várias publicações, 37 e 38. Então, nós temos o Nordeste de Gilberto Freire, que é o Nordeste voltado para o quê? Açúcar, para o mundo, para o litoral, para o engenho, para a cultura do açúcar, né? Para a cultura canavieira. E, por outro lado, nós temos o Jaci Menezes com o outro Nordeste, que é uma obra voltada para o quê? Para os sertões, para a caatinga, para a cultura do couro, para a pecuária. E que, na sua obra, né, vai tematizar questões como o cangaço, como a violência, a religiosidade, entre aspas, o fanatismo, que serão temas da seca recorrentes em praticamente todos os trabalhos desse período, né? Mas o diferencial no de Jaci Menezes está a sua profundidade teórica, como ele articula essa análise. Então, aqui a gente tem esses dois contrapontos, né? O Nordeste, do Gilberto Freire, e o de Jaci Menezes com o outro Nordeste. Vale salientar que a publicação dessas obras, na década de 30, não constitui algo aleatório, né? E é daí que há um reforço nessa hipótese que estamos levantando, que é justamente nesse período que os sertões áridos, né, vão ocupar esse espaço na gramática, numa gramática sertaneja, numa gramática cultural, numa escrita sobre os sertões. A despeito dos diferentes repertórios, pensar os sertões áridos é pensar justamente nessas diferentes apropriações pelas quais os diferentes agentes irão se mobilizar. Por favor, Evandro, próximo. Então, rapidinho, duas citações. A do Freire. O Freire, me parece, demonstra uma certa inquietude, né? Ele escreve esse prefácio em 47. Então, está um tanto inquieto com o caminho que tomou o Nordeste. Não podemos nos esquecer, né, de todo o movimento regionalista da década de 20, que teve como uma grande baluarte o Freire. Então, Freire diz, a palavra Nordeste é hoje uma palavra desfigurada pela expressão obras do Nordeste. O que quer dizer? Obras contra as secas. E quase não sugere senão secas. Os sertões de areia seca rangendo debaixo dos pés. Os sertões de paisagens duras roendo nos olhos. Os mandacarus, os bois e os cavalos angulosos. As sombras leves como umas almas do outro mundo com medo do sol. É que esse outro Nordeste vai apagando o Nordeste, aquele Nordeste do Freire, não é? Aquele Nordeste que empolgava tanto o Freire quanto do seu retorno dos Estados Unidos. Por outro lado, o Jaci Menezes diz, os traços gerais da evolução social do Nordeste brasileiro, abrangendo a área das caatingas, apanhados neste livro, refletem minha preocupação manifesta em outros estudos, uma tentativa de aplicação do método científico na pesquisa objetiva dos fatos sociais. É uma breve introdução à sociologia regional que se começa a elaborar, né? Então, essa é a proposta do livro do Jaci Menezes, uma leitura praticamente obrigatória, aliás, são duas leituras praticamente obrigatórias para discussões sobre o Nordeste. Por favor, Evandro. Bom, então, assim, eu vou elencar, né? Perdão, eu não vou analisar obra por obra, não é esse o propósito aqui, mas só para elencar alguns trabalhos, né, que demonstra o quanto, neste período, né, de 30, 40 e 50, sem fechá-lo nesse recorte, né, sem reduzir este recorte temporal, como há trabalhos que vão tematizar os sertões e que são relatos, como diz o próprio Michel de Certeau, com esses relatos vão compondo uma paisagem, eles vão compondo esses sertões áridos.
Então, nós temos esse livro O Sertão e o Centro, do João Duarte Filho, que é um livro que tem uma perspectiva mais política, né? Alguém que está alinhado com o governo Vargas, e vai destacar, né, que, a partir de então, o centro, né, o centro e o sertão estariam conectados, que a partir do governo Vargas, o centro, né, é como se o centro não desprezasse o sertão. O centro chega aos sertões. E aí ele vai elencar as obras do governo, etc. Então vai, inclusive, fazer um comparativo entre o antes e o depois. A outra obra aqui, Rodolfo von Jhering e Dora Bonança, Dora von Jhering Bonança, que é a filha, essa obra saiu em 1984, publicada pela filha, mas, na verdade, foi produzida entre 32, 34 e 39, né? Chama-se Ciência e Belezas nos Sertões do Nordeste. É impressionante o quanto a família Jhering e o desenhista, não me lembro aqui o nome, né, elaboraram uma cartografia, né, desses sertões a partir de suas viagens. Então, a gente tem aqui as impressões, o cotidiano, os olhares sobre os estranhamentos, mas também a presença de engenheiros, né, de americanos, de alemães. Então, assim, outra preocupação do nosso projeto é que tenhamos em mente sempre esses olhares cruzados, essas impressões que vêm de outras terras, né, e que vão compondo, enfim, de alguma forma, imprimindo, né, versões, olhares sobre os sertões áridos. Próximo, Evandro, por favor. A anterior está mais numa perspectiva política, primeiro, segundo a perspectiva científica, mas não deixa de ter essa dimensão de relato, né? E aqui nós temos dois exemplos de literatura. O Rafael de Menezes, José Rafael de Menezes, é de Monteiro, Paraíba, escreveu esse livro chamado Êxodo, né, o Nascente dos Paus de Arara, é um romance muito interessante, muito diferenciado, a despeito de não ter tido uma grande repercussão na década de 50, e eu diria que, em parte, na década de 50, conforme uma coluna diz o José Lopes de Andrade, já está em crise, né? Produção voltada para o regionalismo, né, já está em crise, a despeito de termos ainda algumas obras, como Os Anjos do Rei e Cangaceiros, mas essa obra, eu acho que ela requeriria uma análise, um estudo, porque é muito interessante a forma como ele aborda o êxodo e também o feminino. Eu acho que é uma abordagem bem interessante, né? Vale a pena a leitura. E o Rafael Menezes era promotor e escreveu muitos livros, mas, enfim, esse é um exemplo de uma produção quase que desconhecida. Os Anéis do Rei, em Bota de Sete Léguas, esse livro, na verdade, consiste num compêndio com os relatos de viagens, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, o Anéis do Rei viajou para a Europa e ele esteve, né, na Europa destruída, e ele vai fazer descrições, né, da Europa, a França, Portugal, Suécia, Grécia, enfim, viaja pela Europa, e quando volta, né, ele volta, de certa forma, transformado. Não vou aprofundar aqui, mas é impressionante, quando a gente pega um livro como Pedra Bonita, que foi escrito em 1938, e que tem sua continuação em Cangaceiros, que é publicado em 53, a repercussão, né, esse impacto, a dimensão humana, o trágico do humano, como está presente nessa obra, não necessariamente nessa obra aqui, porque aqui são mais relatos de viagens, né, na obra Cangaceiros. Mas nos interessa aqui, Bota de Sete Léguas, porque também há descrições do Zé Lins do Rego, né, que poucas vezes a gente encontra nos trabalhos dele. É quando ele ultrapassa a fronteira.
quem leu as obras do Ângelo Rego, no ciclo do engenho, né, da cana, etc., vai perceber que ele sempre está se referindo a algum familiar ou alguém que vem das caatingas. Mas nunca ele está presente nas caatingas, ou nunca como é que eu posso dizer, relata sua viagem às caatingas. E é justamente nesse momento que ele descreve relata a sua viagem. Outro, Evandro? Outra discussão muito densa, né, que é feita no período, é o do Josué de Castro, com o documento do Nordeste, que depois vai gerar o Geografia da Fome, né? Mas esse documentário do Nordeste, é de 37, né? É uma obra fantástica e que nos sensibiliza muito. É aquele tipo de trabalho que vai nos chamar a atenção, mais uma vez, a questão da seca, a questão da miséria, a questão da pobreza, mas tem essa dimensão, né, social impactante, e que tem um dos tópicos lá sobre a seca, eu até utilizei recentemente em sala de aula, e eu acho que são 3 páginas, mas suficientes para a gente ter esse impacto, nos permite pensar, inclusive, numa história das emoções, né? Trabalhar com as dores, que muitas vezes a gente vai para uma dimensão mais indústria das secas, etc., e perde de vista justamente essas outras possibilidades de abordagens, de sensibilidades humanas que foram muito bem captadas por esses escritores, né? O Josué de Castro está sendo, inclusive, muito pesquisado agora, nesse período atual. Aqui sai uma capa muito estranha, é de um livro chamado O Brasil Árido, certo? Viagem na Caatinga, que é do suíço Edgar Albert Delahaye. Ele vai trabalhar, obviamente, com o polígono das secas, é um geólogo que vem a serviço da Unesco, que era muito comum nesse período, né, década pós-Segunda Guerra Mundial. Esses viajantes, esses cientistas, né, vão fazer suas análises, etc., e vão também elaborar suas impressões. Então, isso está sendo como é que poderia dizer, constituindo uma fonte muito rica, né? E é interessante a gente perceber como esses sertões áridos estão também no foco, no interesse de determinados agentes. E, portanto, temos, numa dada fase, a ideia do ouro branco, como é o caso de regiões como Seridó, Potiguar, etc., mas que vão se transmutando pós-Segunda Guerra Mundial, mas ainda no decurso da Segunda Guerra Mundial, como o espaço do minério. Então, o minério, né, acaba por se tornar uma espécie de possibilidade de redenção para esses sertões, incluindo a xelita, né, o urânio, etc. E foram vários estrangeiros, e aí eu citaria americanos, alemães, franceses, né, que estiveram nessa área do Brasil. Próximo, Evandro. Bom, eu estou concluindo, né? Só alguns pontos que para reflexão, isso tem a ver com a pesquisa, né? As noções de temporalidade, perceber como é que esses escritores, né, a gente vai perceber que alguns têm um tom mais saudosista, alinhados com o pensamento do próprio Freire, e outros vão, né, buscar, à luz da sociologia, das ciências, da economia, a possibilidade de redenção, a criar uma expectativa, né, em relação ao futuro. A noção de cânone, né, eu acho que é algo que precisa ser abordado, tematizado, justamente pela regularidade com que se classifica, né, se tem uma espécie de panteão da literatura regionalista, e me parece que, às vezes, né, a gente poderia ir um pouco além. Eu acho que há muitos escritores que foram esquecidos ou que não foram devidamente estudados, e que é uma brecha muito interessante para quem quiser fazer novas pesquisas em história dos sertões. A ideia do mito cultural, né, pela naturalização com que os termos sertões passaram, o termo sertão passou a ocupar, essa questão de como determinadas
conceitos são construídos e acabam por gerar uma espécie de mito cultural, né? E com a regularidade com que são convocados, né, acaba que muitas vezes tão familiares não são enfrentados, devidamente enfrentados. E outra, por fim, mas isso não se encerra por aqui, mas a questão das espacialidades e sobretudo, aquilo que inspirado aqui no Fernando Catróga, podemos chamar de uma geografia dos afetos, né? Perceber como é esse processo de internalização de uma dada paisagem, de um dado espaço, e como é que isso se insere num nexo maior, em escalas maiores, do regional, nacional, enfim, como é que esse campo operatório pode ser pensado. Eu acho que é muito bem discutido, com certeza, né, pelo professor Durval Muniz, né, em Invenção do Nordeste, mas não só, em outras pesquisas posteriores, né, e eu acho que é interessante que a gente comece a pensar como é que esses agentes que constroem, que vão compondo, construindo, né, mesmo, esses sertões áridos, tematizam essa questão, né? Então, próximo. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Joel, pela exposição, muito boa, oportunidade muito agradável de poder falar sobre as nossas pesquisas, assim, já te ouvi falar em outras oportunidades, mas ver os desdobramentos e num formato assim como você preparou de uma aula, fica muito agradável de ver o conjunto da reflexão, né? Assim, nos eventos, às vezes a gente apresenta partes, e aqui nessa aula, para quem ainda não tinha tido contato com as pesquisas nessa direção sobre a história dos sertões que o professor Joel vem desenvolvendo já há algum tempo, garanto a vocês que tem um bom panorama aqui para a gente pensar questões importantes, né? Então, vamos aproveitar o nosso tempo para colocar algumas questões. Vamos começar por Ademar, que já está inscrito aqui. Ademar, pode ficar à vontade. Opa, obrigado, Evandro. Parabéns, Joel. Excelente exposição. Na verdade, são muitas questões. Eu estou assim, é um tema muito caro para mim, né? Sertões. E que provoca realmente, eu fico inquieto. Eu já sou uma pessoa normalmente inquieta e com essa temática, né? Me provoca uma inquietação assim que eu preciso até me controlar, senão eu não vou conseguir articular as ideias para fazer levantar algumas questões para a gente pensar junto aqui também, né? Eu começando pelo Euclides da Cunha, que é a obra referência, né? E você tem um trabalho, eu tive o prazer de ler a sua tese, não toda, né? A gente leu basicamente o 7º capítulo naquela disciplina de introdução à história dos sertões, mas depois eu ainda ainda avancei um pouco, né, em algumas questões, principalmente do sebastianismo e tal. Mas começando pelo Euclides, eu tenho digamos, uma relação assim com essa obra e com o autor, que eu estou dividindo em fases, né? Na escola básica, eu tinha uma aversão ao Euclides e aos sertões que eu não queria nem ler, né? Tipo, e é uma série de obras. Os próprios títulos já me incomodavam bastante, né? E eu não queria nem ler. Quando eu cheguei na graduação, em alguns momentos eu me via quase que advogando a favor do Euclides da Cunha e dos sertões. Mas o ranço, né? Digamos que isso aí é a segunda fase. O ranço continuava ali, né? Quando eu cheguei na pós-graduação e tive a oportunidade e a honra, né, de ser seu aluno, assim como também do Evandro, né? E a leitura de parte da sua tese e outra leitura, né, do Euclides da Cunha, eu comecei a entender melhor e a pensar, né, o Euclides da Cunha no tempo e no espaço, né, e porque ele escreveu da forma que escreveu, essa questão toda de contextualizar, né. E eu acho que agora eu estou, professor Joel, Evandro, eu acho que eu estou numa terceira fase do Euclides. Eu estou lendo o livro novamente, só que dessa vez eu estou lendo assim de uma maneira quase que assim, eu estou lendo e quase que reanotando o livro quase todo. É um livro denso, né? Então eu estou fazendo uma leitura lenta, cuidadosa, mas enfim. Uma primeira questão em relação a isso seria
uma coisa que um termo usado muito pelo professor Duval Muniz de Albuquerque, né, que são os arquivos de imagem, né? Nesse sentido, o quanto, né, essa obra, Os Sertões de Euclides, o quanto ela é responsável nesse sentido, né, dessa produção, dessa imagem congelada dos sertões, ou do sertão, né, do sertão, que acaba aleijando, né, todo esse espaço, né, e condenando, de certo modo, né, as pessoas, né, as pessoas, os costumes, né, toda essa convivência social e cultural que envolve a região que hoje nós chamamos de Nordeste, né? Porque o Duval também diz, né? O sertão foi cooptado pelo Nordeste, né? Que o sertão é muito mais antigo, evidentemente. O Nordeste, como o senhor já falou, né? É recente, né? Esse é um primeiro ponto. Uma outra questão essa é entre seca e estiagem, algo que também vem me incomodando bastante. Eu estou pensando assim que a estiagem é um fenômeno natural, certo? E a seca é uma construção histórica para responder uma demanda de natureza política. Eu estou com essa ideia assim de pensar nesse não sei se eu viajei muito. Se eu viajei muito, pode me dizer, por favor. Não me deixe assim nessa viagem perdido. Mas porque essas ideias, política de convivência com o semiárido, eu fico pensando, então deve ter uma política de convivência com o Polo Norte, deve ter uma política de convivência com a Antártida e coisa do tipo. Porque existe uma contaminação tão grande, né? É tão enraizada essa ideia congelada, né? Estereotipada de sertão e de Nordeste, né? Que mesmo as propostas mais progressistas e que vêm cheias de boas intenções, dificilmente elas fogem, né? A gente vê muita gente claro, eu não estou aqui também levantando aqui uma bandeira bairrista, mas a gente vê muita gente falando do sertão sem necessariamente conhecer a fundo o sertão, né? Muita gente querendo intervir no Nordeste sem conhecer a fundo o Nordeste, né? Então, aquela ideia de que o que vem de fora é sempre melhor, né? O que vocês têm aí não serve, né? Então, vamos jogar fora. Essa é a segunda questão, essa ideia entre seca e estiagem, a seca como um fenômeno histórico para responder uma demanda de natureza política, e a estiagem como um fenômeno natural, né? E uma outra questão que, quando eu fiz o TCC para pós em História dos Sertões, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Esse território que nós chamamos de Brasil, quando o Pero Vaz de Caminha escreve ao rei dando notícia, né, do achamento dessas terras, ele usa a expressão sertão, são 2 vezes ali, né? Aparece 2 vezes na carta, né? E aí, esse Brasil é sertão, né? Hoje, se o sertão está muito por essa questão regional reduzida a Nordeste ali, ou como diz o Duval, cooptado pelo Nordeste, né? Mas o Brasil faz sertão, né? E assim, qual é esse sertão? Eu queria ajuda para pensar. Qual é esse sertão? Porque o Pero Vaz de Caminha, ele está diante de quê? Da Mata Atlântica, né? Ele está no litoral e está olhando aquilo e chamando aquilo tudo de sertão, né? Talvez o sertão seja esse lugar deserto, desconhecido, mas não é deserto de civilização, né? Porque existia, as populações estavam aqui. Mas, enfim, eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar a tarde toda falando, eu queria ouvi-lo. Obrigado, Evandro, obrigado, Joel. Muito obrigado, Ademar. Ademar já colocou várias questões, Joel, nós temos outras aqui também, mas eu acho que como ele já colocou 3 questões, eu só vou aproveitar a deixa, então, para seguir um pouco nessa mesma perspectiva, porque você traz essa ideia da discussão dos sertões áridos, recuperando lá década de 30 em diante, Freire, né? Enfim, Lopes de Andrade. E aí eu gostaria que você falasse, se possível, um pouquinho dessa ideia, da ideia dos sertões áridos, né? Assim, um pouco como é que você vem pensando ela, como aparece lá nas fontes, como você vem pensando. Eu sei das suas associações com, inclusive, outros sertões de outros países, de outros espaços, enfim. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso também para a gente, eu agradeço. Depois a gente vai para um segundo bloco, então. Ok. Pronto, Diego, eu vou fazer o seguinte, vou primeiro responder essas questões do Ademar, articuladas a do Evandro, e aí na sequência eu respondo a sua, tá bom?
Bom, ok, então, Ademar, então vamos lá, vamos tentar, né, criar possibilidades de respostas, enfim. Fico muito feliz pelos seus movimentos em relação ao Euclides, né? É uma obra desafiadora, é um autor, e enfim, muito desafiador, né? O Euclides, ele não é homogêneo. Eu acho que uma das grandes questões que devem ser consideradas é justamente essa. Uma coisa é o Euclides, por exemplo, jacobino, o jovem republicano, radical, que vai a Canudos. Outra coisa é o Euclides pós-Canudos, né? É o Euclides 98, na construção da obra, na continuação da construção da obra Os Sertões. Outra coisa é o Euclides, né, em 1907, quando escreve, responde aos críticos, 1903, mais ou menos. E talvez eu inicie justamente por essa fala do Euclides, quando ele vai responder aos críticos. Há uma passagem que ele diz, estão me cobrando por eu ser determinista. Eu não sei se é a expressão que ele utiliza. Eu acho que é na terceira edição. Estão me cobrando por isso. Mas a minha preocupação foi um espaço, Canudos. Um ano, 1897. Essa é a resposta que ele tenta dar, que ele dá aos críticos, quando cobram antecedentes, cobram outras questões, enfim. Parece que dizendo assim, olha, vocês queriam que eu fizesse mais? Não parece isso, né? Então, é interessante esse exercício, diria até exegético, que você está fazendo. Eu acho que o Euclides tem que ser lido com calma mesmo. Eu acho que ele tem que ser lido com muita calma, né? E também sem buscar o esgotamento, enfim, sempre ajuda quando a gente tem uma problemática, né? Eu li o Euclides na graduação, não era o que eu esperava também, a leitura chata, considerava chata, tal, por toda aquela estrutura, né? Aquela terra, primeira parte, mas depois justamente na tese, foi quando eu li com muita calma, e tive que ler com muita calma, e que eu fui tentando fazer as conexões, né? E aí eu percebi, o Euclides está dialogando com o Sampaio Bruno, português, que escreve um Brasil Mental em 1898, e o Euclides é quem vai fazer o prefácio, né? E o Euclides vai dizer que de mental não tinha nada, que a obra não tinha nada. É outro prefaciador que critica a obra. Brasil Mental, de mental, Brasil aqui não existe, né? É uma discussão positivista, muito não diria metafísica, falta segundo Euclides, inclusive, falta um pouco mais de experiência em relação ao Brasil, parte do Sampaio Bruno. Então, assim, essa é uma questão, né? Eu acho que é importante a gente perceber esses múltiplos Euclides, enfim, que não se restringe à obra Os Sertões. A outra questão, e aí eu acho que é importante, quando eu falo na naturalização, ou do espaço de autoridade, do lugar de autoridade que ele vai ocupando, né? E eu reforçaria com a ideia da citação, quando eu falo da citação, é justamente isso, essa ideia de que não há um aprofundamento, né? Simplesmente é cômodo pegar uma citação emblemática do Euclides. Não há nenhum problema em destacarmos citações, enfim, não é esse o problema. A questão é quando a citação ela não está articulada, né? Quando ele diz que o sebastianismo, extinto em Portugal, continua nos sertões do Brasil. Se eu for fazer uma leitura ao pé da letra, eu vou dizer que os canudenses eram sebastianistas e que defendiam o Dom Sebastião. Mas não é isso. O que ele está a falar é o prolongamento de uma dada mentalidade, né? Ou a voenga, uma mentalidade que tem suas continuidades naquele ambiente. Ou seja, e por isso, inclusive, indica o Antônio Conselheiro como uma espécie de personagem tipo, né? Que era muito comum dos debates da época. A sociedade se encerra ali no Antônio Conselheiro. Queira entender o sertanejo, analisa o Antônio Conselheiro, que estrategicamente é isso que ele faz, né? Então, acho que quando o Duval fala dos arquivos de imagens, né? Então, enfim, estão associados a essas reapropriações, né? Que são feitas daquilo que Euclides produziu, né? E acaba sendo, em alguns momentos, algo tão recorrente que, com análise mais profunda, você percebe que o autor de determinados textos
leu os sertões e tentou compor, né, ipsiliter, com outras palavras, mas assim, aquele enfrentamento, né, uma nova descoberta do sertanejo, etc. Isso depende muito do escritor. Também tem outra questão. Esse do von Hering, que está ligado à piscicultura, os relatos são mais dos costumes, assim, são ciência e costumes, ciências e costumes. Então, estão falando da casa, como foram recebidos. Inclusive, chamar a atenção para a cautela. Eu fui muito bem recebido, eu não quero ser mal interpretado. Eu estou a relatar que a casa falta isso, mas eu fui bem recebido. Não são limites, enfim, alguns limites, né? Porque a população não teve acesso a isso ou aquilo, mas, assim, dá margem para muitas discussões. Isso eu não fiz ainda, não analisei a contento, né? Em relação à seca e estiagem, né? Eu acho que é interessante pensarmos o seguinte: o termo seca é que é mais corrente, obviamente, né? Tanto é que a crítica do Gilberto Freire, que o Nordeste se tornou o Nordeste das secas. Agora, e aí concordo com você, né? Eu acho que aquela discussão que o Duval faz já, e o Fred, né? Frederico também já faz lá do século XIX, quando recupera a grande seca de 77, 79, né? Como grande marco. E me parece, eu não estudo diretamente as secas, não fiz esse inventário do termo, mas me parece que a partir dali, né? Com os retirantes e etc., os livros, enfim, aquela vasta produção, me parece que o termo é muito corrente. E nesse período, né, teríamos uma ampla gramática sobre as secas, que tematiza, um léxico, né, amplo, que tematiza as secas. O Teófilo, aliás, tem a coleção moçoroense. Se a gente colocar a palavra secas nos livros da coleção moçoroense, eu acho que sobressaem. E aí eu concordo, eu acho que tem essa dimensão política, os usos que são feitos não só politicamente, mas, por exemplo, o Josué de Castro, quando tem esse textinho, A Seca, né, ele estava a falar da miséria humana, né, estava a falar Então, não falei do Graciliano Ramos, não falei do Euclides da Cunha, perdão, do Janito Rego em Pedra Bonita, que também é a trilogia das catástrofes, é a seca, o cangaço e as volantes, salvo engano. Então, enfim, mas eu acho que aqui você tem uma entrada para pensar. Eu acho que é uma pesquisa que pode ser levada adiante com um recorte bem posto. Assim, eu acho que distinguir uma coisa da outra, estiagens e secas, né? De fato, pelo menos até onde eu alcanço, secas é o mais recorrente. Ou pode ser que eu não tenha dado atenção ao termo estiagem, né? Porque a gente às vezes é tão movido por um dado termo que pode ser que não, enfim. Mas é isso. Sobre o sertão do Peru Vaz de Caminho. Exatamente. Vai acabar. É engraçado, né? Que esses sertões áridos vão acabar por se tornar sinônimia de seca, né? De aridez. E aí, justamente essa pergunta sobre Portugal. Vamos pensar Portugal. Não, Pedro Álvares Cabral vem de Portugal. Ele vem com todo um léxico português. Sertão não necessariamente é espaço de seca, é o outro, né? É o que está para além da costa, é o desconhecido. Isso pode ser na colônia portuguesa, isso pode ser em África, né? Em África a gente tem o Oliveira Martins, que escreve O Brasil e as Colônias Portuguesas, e nesse livro é recorrente o termo sertão. E não é em área seca, não é naquela área ali de Moçambique para Angola, né, passando pelo que é hoje Zimbábue, e por ali, aquela área não é área seca, né? Então, isso é mobilizado. Sertão é muito mobilizado em função desse espaço desconhecido, o outro, contra o que não é a costa mesmo, né? Em Portugal, só para concluir aqui, em Portugal não se usa
a gente não ouve, não é comum o termo sertão. Portugal, me parece que já desapareceu há muito tempo, se usa interior. Certo? Então, aquilo que é o mais distante, que está perto da fronteira, por exemplo, fronteira da Espanha, quer dizer, o oposto, né, de Lisboa, está muito mais ligado ao interior. Então, ao interior. O termo interior é mais usado que sertão. Ou seja, pelo menos eu não me lembro de algum colega ter usado o termo sertão. Mas interior, aproveitando, pode ser também algo agregado à história dos sertões. Né? Nós temos um colega que participou até de uma reunião no semestre passado, no grupo de pesquisa, que é o Jacob Blanc. Ele está trabalhando com a coluna Prestes. E a partir da coluna Prestes, ele está trabalhando a noção de interior, história do interior. Inclusive, ele está numa atividade agora que o Duval está colaborando, inclusive, acho que é uma publicação que vai sair em breve, e é sobre o interior, a história do interior. Eu não sei se eu agreguei as respostas, Evandro. Sim, Joel. Sim. Obrigado. Nós temos ainda, Joel, duas questões aqui, além de vários elogios à aula. Eu queria também assim registrar para ficar gravado, né? É sempre importante agradecer de novo todo mundo que ficou com a gente hoje aqui nessa tarde. Aqui vários elogios à aula, do quanto se aprendeu nela, né? A Ademar já tinha falado, Vitória Diniz também agradecendo e elogiando a aula. A Maristela Pereira de Araújo também agradece pela aula e diz que gostou muito de ter assistido uma aula de teoria com o professor Joel. Destacou ainda, perguntou uma pergunta sobre onde ela encontra a sua tese de doutorado disponível. A Isabela Zaniboni, também nossa aluna do mestrado aqui, agradecendo e elogiando pela aula. E agora eu queria colocar duas questões também, que ainda que chegaram aqui para a gente, foram pensadas a partir da aula do professor Joel. Primeira pergunta do Diógenes Calado é a seguinte, Joel: que perspectivas principais o professor de História deve abordar em sala de aula para que o conceito de sertão seja desmistificado como aquele local que geralmente é considerado um ambiente, entre aspas, distante, entre aspas, inabitável, entre outras questões negativas que circulam sobre o sertão? Uma pergunta bem ligada ao ensino de história. Muito boa pergunta. Obrigado, Diógenes. E a pergunta do professor Diego Fernandes, também professor desse curso. Em breve, agora em novembro, o professor Diego vai estar com a gente também. Obrigado, Diego, pela presença sempre. E a pergunta que ele coloca para o professor Joel é a seguinte: qual é o papel do modelo narrativo de viagem e, por tabela, da figura autoral do viajante na apreensão do sertão árido? Fiquei a pensar nessa possível relação quando você mencionou o livro de viagens de José Lins do Rego, literato cuja obra incorporou bastante uma experiência social de viagem. Agradeço desde já. Muito boas as perguntas, né, Joel, para a gente pensar também. Passo elas para você, então, agora. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos, a todas e a todos pelo retorno, pelos elogios. Agradeço imensamente. Bom, eu vou para a primeira pergunta, né, do Diógenes, sobre o ensino, né, sobre sertões e ensino. Isso tem sido até objeto de algumas reflexões nossas, né? A gente teve um curso de iniciação à história dos sertões recentemente, tivemos, acho que, 2 versões, e de alguma forma, eu acho que tem algo que aquele seu texto, Evandro, eu acho que ele nos ajuda a pensar nisso, ou seja, como a gente desnaturalizar as assimetrias. Eu acho que passa por aí, né? Então, a ideia das centralidades e pensar o sertão como a periferia tem que ser repensado, ou seja, no sentido de minar esse lugar de hierarquia e pensarmos em outras possibilidades. E que outras possibilidades seriam essas? Primeiro, a desconfiança da unilateralidade. O sertão é isso, o sertão é atraso, o sertão é o outro, o sertão é... Enfim, isso eu acho que é um ponto que precisa ser enfrentado.
né? Pensar nos lugares de gestação, de criação múltiplas. Por exemplo, não pensarmos na ideia de que o Duval fala muito nisso, na questão, não é só artesanal, o que eu produzo é o artesanal, ou é o folclórico, né? Não estou entrando no mérito aqui da questão do folclórico, etc. Mas, assim, sempre aquilo que seria a ruína entre aspas, o depósito, aquilo que resiste ao tempo, né? Em que em outros espaços já não existe. Então, portanto, eu preciso ser valorizado dentro daquela velha tradição lá do século XIX, construção das nacionalidades, etc. Então, eu acho que a gente implodir com exemplos, práticas, trazer questões que possam trabalhar com ambiguidade. Eu acho que um exemplo para a sala de aula é a ambiguidade. O antigo moderno, né? Não é só o rural, temos a cidade. E eu acho que no tempo atual, mais ainda, né? É possível o mesmo aluno que está na zona rural, aqui no município, ele está tendo acesso via internet, por exemplo, que outra pessoa está tendo no São Paulo, ou Nova York, ou etc. Né? Então, eu acho que há quebra de algumas barreiras, e a gente se surpreende com as apropriações que são feitas. Eu tenho uma orientanda que está trabalhando com memes, e eu fico impressionado, às vezes, quando ela faz alguma oficina, tal, é impressionante como é outro recurso, né? Trabalhar com memes, com as linguagens, essas linguagens atuais, enfim, tudo isso faz com que essa ideia de sertão como o outro, distante, o isolado, o exótico, né, possam ser rompidas. Eu acho que passa por aí, por esse exercício que é tênue, é do cotidiano da sala, é do enfrentamento dos currículos, né? Acho que passa por aí, Diógenes. Não sei se lhe responder. Bom, em relação a Diego, nunca tive a oportunidade de lhe falar, mas parabéns pelo seu trabalho sobre os Anéis do Rego, né? O seu trabalho é sobre os Anéis do Rego, um trabalho magnífico, né? Eu acho, assim, que eu me dediquei mais embora eu tenha lido as obras dessa fase do engenho, mas a minha leitura foi muito mais voltada pela temática do sebastianismo, no primeiro momento, para esse Lins do Rego de Pedra Bonita para Cangaceiros, né? E me parece que o ponto 1, eu acho que o Rego vai sempre compondo, ele compõe, obviamente, a partir das suas memórias, enfim, das narrativas, do ouvir, né? Então, a viagem do Rego está muito também em alguém que tem muita atenção no ouvir as histórias dos catingueiros, etc. E me parece que... Bom, o que é que me incomodava? Aí eu vou dizer assim, o que é que me incomodava? É que sempre era tangencial. Era sempre tangencial. Quando eu li, eu acho que Menino de Engenho e outros, Sertões, era o que me chamava a atenção. Era sempre tangencial. Era uma fala, uma aporia, era algo que aparecia de forma muito rápida, né? E aí foi por isso que eu comecei a buscar outros textos, né, do Rego. E aí eu encontrei esses relatos de viagens. Tem, eu acho que umas três relatos em que ele fala, né, faz essa descrição sobre a Caatinga, o homem da Caatinga, ouvir as histórias de vaqueiros, etc. É impressionante como Cangaceiros tem uma densidade que Pedra Bonita não tem. Eu não encontrei viagens dele antes em Pedra Bonita. Eu encontrei entre Pedra Bonita e Cangaceiros. Eu não sei até que ponto, né, aquelas conversas que ele teve quando da viagem, quando do retorno da Europa, que é algo que ainda não me aprofundei, né? Mas assim, a densidade que ele dá ao humano é impressionante. Então, me parece que essas viagens ajudaram a dar mais densidade à dimensão humana. Você perde um pouco, e eu acho que isso é interessante, você perde um pouco a categoria o cangaço, você perde um pouco a seca, etc., e você adentra na ideia da tragédia. É uma
uma profundidade que eu não sei se eu fui tomado pela obra, não sei se fui, porque às vezes ocorre isso, né? A gente se encanta com o trabalho, mas eu acho que isso tem a ver diretamente com as viagens, com as suas viagens. E eu acho que usando a ideia de ponto de observação ou de entradas, eu acho que é algo que não foi tematizado, sabe? Eu acho que é algo que em Joelins do Rego, salvo engano, não foi tematizado. Acompanhei algumas palestras recentemente, e acho que esse Joelins do Rego não foi... Ele está muito pronto em algumas obras, quando eu falo desse ciclo aí, desse pós-retorno da Europa. Então, eu acho que essas viagens, normalmente é o olhar que se destaca quando... Uhum. Exato. E aí dá um diálogo, né, com a história dos sentidos fantástico, eu acho que essa possibilidade que nos abre esses movimentos do Rego. Ok. Obrigado, Joel. Não sei se nós temos aqui mais questões. Diógenes agradeceu pelo retorno, pela resposta. Diego também. Não sei se temos, acho que dá uma olhadinha aqui, mas acho que perguntas ainda está aberto, pessoal. Temos um tempinho, se alguém quiser colocar mais alguma questão. Mas enquanto... Ademar, pode ficar à vontade. Então... eu estava ouvindo atentamente aqui essa questão né, desses livros importantes, como Menino do Engenho. Eu também tenho me dedicado a reler, né, com mais calma, com mais lentidão, essas obras assim, como o 15, né, como o Sertanejo, né, e o José Lins, o Menino do Engenho, né, José Lins do Rego. Inclusive, Diego o professor Diego, que tem um trabalho sobre... Eu gostaria muito de ler o trabalho dele, porque é uma obra que me interessa muito, o Menino do Engenho. Mas a questão que eu queria colocar tem a ver também com imagens, né? Eu estava lendo um artigo de um periódico, né? E aí ele trazia uma reportagem, na verdade, era um artigo jornalístico, sobre o Nordeste, né? E a imagem era sobre a seca no Nordeste. E é bem recente, inclusive, só para... Não vou dar o nome do periódico, mas não é nem nacional, na verdade, né? São desses periódicos internacionais que tem plataformas aqui no Brasil. Mas, enfim. E a imagem era aquela velha imagem do solo rachado. Né? De sertão, né? Aquela imagem do solo rachado. E eu fiquei pensando, né? E assim, porque aquele solo rachado é a característica do solo argiloso, né? Que está presente nas várzeas, né? Nas partes mais úmidas, onde existe desse universo, desse espaço sertanejo, né? E isso, o quanto o estereotipo ele aleija mesmo, né? Uma dada região, um dado espaço, né? Porque, veja só, seria nada mais equivocado, né? Porque essas áreas, o próprio texto que o professor Joel citou na sua apresentação, fala das areias, né? Então, esse espaço mais seco, né, mais árido, realmente está presente, né, o tipo de solo é esse solo arenoso, e não o solo argiloso, que é o solo que aparece nas imagens de solo rachado, né? Entende a contradição? Então você está apontando uma coisa, mas na verdade é o contrário, né? Aquele solo ali é só uma característica, a grande presença de argila provoca aquilo, né? Enfim. E eu gosto muito de fazer trilha, né? Eu tenho feito recentemente o que eu estou chamando assim de umas trilhas ancestrais. E eu tenho judiado um pouco dos meus vizinhos que estão aí acima de 70 e 80 anos, que eu tenho levado eles nessas trilhas, assim, sempre que possível, para justamente ouvir um pouco. Eu quero ouvir, além dessa literatura, eu gosto de ouvir o sertanejo sobre a sua perspectiva, né? E interessante que aqui em Carnaubais, eu sou de Carnaubais, aqui no interior do Rio Grande, é um sertão que tem praia, né? É um sertão que o mar quebra, a onda quebra sobre o Xique-Xique.
E nós tivemos um movimento que é assim, a dinâmica do rio, esse rio Piancó, Piranhas-Açu, né, que nasce lá na Serra do Piancó, na Paraíba, ele chega até, ele deságua aqui em Macau, e ele é mais conhecido aqui como Rio Açu. E as dinâmicas, né, desse rio, como ela determina, né, claro, aqui sem ir para o determinismo, mas assim, como ele estabelece uma dinâmica com as populações que estão ocupando, que vão se nesse processo de povoamento e despovoamento do sertão, né, porque, mais uma vez, o Duval, né, o sertão gera bastante, né, você tem um contingente de indígenas aqui enorme, né, e você vai expulsando esses indígenas, ou seja, é um povoamento despovoando, né. Mas, enfim, nessa parte de várzea, próxima ao rio, as habitações, né, desse sertanejo, elas foram construídas basicamente de casas de taipa, e o rio foi, entre aspas, expulsando essas pessoas para as áreas mais altas, né, os chamados tabuleiros, né, e ficou toda essa... Você tem cemitérios, né, ruínas de casa, ou seja, você tem uma riqueza arqueológica dessa presença desse povoamento, despovoamento, né, que ocorre, fantástico. Eu tenho levado essas pessoas, assim, né, para ele reconhecer os lugares, né, eu normalmente levo o GPS, faço o georreferenciamento, a ideia é produzir um mapa, né, desses povoados e comunidades que hoje, que o rio tomou, recuperou o espaço, esse espaço agora aqui é meu. E era isso que eu queria socializar com vocês em relação a essa perspectiva de sertão, e gostaria de ouvir, Joel, também sobre essa ideia das imagens, né? Como as imagens e acabam sendo esse grande contraditório, né? Não dão conta do que é o sertão, que é múltiplo, né? Uhum. Okay. Exato. Ok. Joel, eu posso aproveitar agora e colocar mais uma questão que chegou para a gente poder encaminhar, porque o nosso tempo está acabando. Essa do Joalisson Toscano? Tem a pergunta do Joalisson, que é como sair dos cânones, sendo que estamos a todo momento imersos nesses clássicos. Uhum. Perfeito, obrigado, Evandro, mais uma vez. Bom, acho que tem uma pergunta anterior sobre a tese. A minha tese está disponível no banco de teses lá da Universidade de Coimbra. É muito fácil. É só colocar em demanda do sebastianismo. Em demanda do sebastianismo. É só colocar esse título no Google que vai aparecer. Em demanda do sebastianismo. Bom, em relação aos cânones, né, eu acho que é um grande desafio, porque temos que pensar no mercado editorial, né? Então, por exemplo, a José Olímpio foi uma editora muito importante, né? Eu falei rapidamente, nem citei os documentos brasileiros, essas obras do Nordeste, o Outro Nordeste e vários outros trabalhos foram publicados pela José Olímpio e enfim, então isso teve um alcance, tem toda uma estratégia de publicidade, por isso que eu reforço o papel, por exemplo, dos diários associados, porque publicava crônicas, enfim, os juízos críticos, né, reverberava os juízos críticos, as sociabilidades, então como determinados autores iam, enfim, ocupando espaços, tendo amigos, o Gilberto Freire era um exemplo, os Anéis do Rego e outros, Raquel de Queiroz, eles tinham ali uma relação muito próxima, e aquilo fez... Oi? E aquilo, né, foi muito, muito importante para uma espécie de sacralização, não é? Repercussão da obra. Então, é importante que a gente pense isso também. Nem sempre é pela qualidade, embora, obviamente, trabalhos como o Graciliano Ramos, Anéis do Rego, são obras de qualidade. Mas, por exemplo, Pedra Bonita eu tenho reserva. Assim, eu comparo com Cangaceiros e eu vejo outra obra. Mas, mesmo assim, teve a repercussão, né? Então, eu acho que sair um pouco dos clássicos é também a gente ter acesso. Eu acho que tem a ver com acesso. É ter acesso a outros trabalhos. Né? Se a gente se reportar a esse período, por exemplo, tem um orientando do Evandro, trabalhou com Eloy de Souza, né? Eloy de Souza, que tem Cartas de um Sertanejo, Memórias, Calvário das Secas.
A gente tem o José Bezerra Gomes, né, de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, que escreveu Brutus, que é alguém que está ali ao lado, não faz parte do regionalismo, no sentido do grupo, mas sua produção se inseriria né? Então, assim, há muitos outros trabalhos que não alcançaram, não ocuparam, não repercutiram, né? E talvez seja um papel nosso também. Às vezes é interessante a gente reler um trabalho, ter acesso, ler um trabalho desse e divulgar, né? Por exemplo, Êxodo, o Nascimento de um Pau de Arara, que é do José Rafael de Menezes, eu confesso a vocês que eu achei uma obra muito instigante, né? Quem chora, por exemplo, é o homem, não é a mulher. Ali, no tranco do desafio da família, quando ocorre enfim, um crime de sedução, entre aspas, né? Como que vão lidar com isso? Quem vai sair, quem vai viajar? Assim, as tramas da obra, certo? Que destoam de outras. E talvez por isso, para a época, a forma como ele trabalhou a mulher não tenha repercutido tanto. Então, isso é outra questão para a gente problematizar. A gente precisa, exato, Francisco, furar a bolha dos clássicos e ver outras possibilidades. Há trabalhos bons e há trabalhos não bons, né? Mas é preciso, eu acho que é um caminho. Em relação às imagens, né, que são recorrentes, é impressionante, porque é fácil, né? A questão da imagem, ela acaba ela tem um poder muito grande. Então, associar Nordeste a sertão e sertão a seca, né, é algo que acaba por se naturalizar. Quem não se lembra do Jornal Nacional em outras épocas, agora é menos, né? Era o açude seco, né, e uma caveira, uma carcaça de animal. Essa imagem impacta, né? Ela tem um impacto. Mas eu acho que a gente também pode aproveitar isso e trabalhar com a história das emoções, das sensibilidades, né? Como é que se constroem, por exemplo, a construção da paisagem, a invenção da paisagem, né? Como o trágico ocupa as estratégias, né? Que articulam o trágico em determinadas produções. Isso em diferentes linguagens. Aí eu estou falando pronto, uma parte que eu começo a estudar, e eu não foquei aqui, são as imagens. Justamente as imagens, né? Então, eu estou tentando mapear como esses sertões áridos vão sendo compostos, né? Inventados, criados nesse período aí que eu estou estudando, 30, 40. Mas é isso, eu acho que passa por uma espécie de enfrentamento mesmo, de desnaturalização, enfim, de estranhamento, né? Usando aqui uma expressão muito importante da linguística, a possibilidade do estranhamento. A literariedade se constrói a partir do estranhamento. Enquanto for algo regular, normal, etc., a gente só reproduz, né? Isso, a reprodução aniquila. Então, acho que dá para a gente ir minando, né? Acho que dá para a gente ir minando esses estereótipos, essas imagens tão como disse Duval lá, quando trabalhou com a seca, né? Lá nos primeiros artigos, calcitantes, sei lá, não me lembro, palavras que calcinam, eu diria imagens que calcinam, né? Então a gente precisa, eu acho que, e aí é importante uma história, uma teoria da história da historiografia dos sertões, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem, e daí a importância dos grupos de pesquisa, das discussões, do mestrado, etc., para que a gente crie outras possibilidades, gere, né? Invente, enfim, crie outros ambientes, e isso não está muito longe, né, daquilo que a gente já faz. Eu acho que o que precisa é a gente otimizar e dar visibilidade mais a isso. E perdeu um pouco essa ideia de fragilidade, de hierarquia em relação aos centros. Quando eu falo centros, eu acho essa ideia de, não, a produção ela tem que ser gerada a partir de determinados centros. Eu acho que é preciso ter diálogo com esses espaços que são construídos como centros. Perfeito, Joel. Acho que essa sua conclusão assim faz recupera
o conteúdo da aula, assim, as partes todas que compõem a aula, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui no curso também, porque, como eu já disse no início, né, a aula do professor Joel vem no sentido de divulgar os trabalhos que nós temos feito nos últimos anos no Departamento de História, claro, a partir das pesquisas e do projeto de pesquisa do professor Joel, mas, né, num diálogo com o grupo do mestrado, né, com os colegas do departamento, e é muito interessante ver o quanto há questões a serem pensadas, né, o quanto há outras formas de abordagem. Eu acho que o Joel trouxe aqui, a partir da ideia de sertões áridos, uma outra forma de abordagem que abre o caminho para problematizar hierarquias institucionais que envolvem disputas de poder, mas também muita desigualdade em termos de financiamento, de oportunidade, de possibilidade, né, e que é basicamente uma questão estrutural, assim, digamos, que tem mais a ver com o econômico do que qualquer outra coisa. Tem também a possibilidade de questionar os cânones, né? A oportunidade de pensar, então, né? A aula trouxe diversos títulos como exemplos de textos que não estão colocados no cânone e que problematizam essa questão e que ajudam a gente, pelo que o Joel trouxe hoje, ajudam a gente a pensar essa ideia que está consolidada de que o Nordeste e sertões são categorias acopladas, né? Mas sempre desnaturalizando, como disse Joel, né? Em determinados momentos, alguns autores de grande relevância disseram determinadas coisas sobre isso, mas existem diversas outras formas de se dizer, e isso para recuperar do ponto de vista historiográfico. Outros autores escreveram outras obras menos conhecidas, pouco conhecidas, e para que nos ajudam a pensar e problematizar essa associação entre sertões e Nordeste, como essas ideias se articularam, e, ao mesmo tempo, levantar questões políticas, assim, digamos, mais urgentes, né? Eu acho que isso também apareceu aqui, eu acho que na fala, até inclusive do Adhemar, isso fica evidente, uma outra questão, assim, qual a importância de ter um programa de pós-graduação nos sertões, né? Que vai produzir conhecimento a partir de sujeitos que vivem naquela comunidade e conhecem aquela realidade e aquela experiência. E o quanto essa perspectiva, esse ponto de vista, pode fornecer elementos novos, que não são nem melhores nem piores do que produzidos em São Paulo, no Rio ou no Recife. Não é essa questão, né, assim, de dizer o que é melhor ou o que é pior, mas que são novos, que trazem elementos novos para a gente repensar. Então, eu acho que foi muito boa a aula como diálogo para levantar essas questões, e tantas outras. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas muitas outras apareceram, e também para a gente ter a oportunidade de abrir para um público mais amplo, que não necessariamente da UFRN lá em Caicó, ou não é da UFRN, não é do estado do Rio Grande do Norte, conhecer um pouco esse tipo de discussão e em que caminhos teóricos se ampara, e o que as fontes revelam, e quais são as questões novas que a gente está tentando levantar, né? Então, foi muito boa, foi realmente muito boa essa aula. Era uma aula esperada também, acho que não só pelos alunos quanto por mim, para esse momento de diálogo, para a gente pensar questões que a gente se envolveu já, né, Joel, há alguns anos, no mínimo desde 2017, que nós estamos cada vez mais envolvidos com essa discussão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, e tenham aproveitado. Reforço que a aula, né, fica salva, fica gravada e vai estar disponível em breve no canal do Departamento de História. E eu só tenho a agradecer, Joel. Muito obrigado pela disposição e pela oportunidade de te ouvir. Evandro, eu que lhe agradeço imensamente, né, por mais um momento, uma oportunidade, e a todos que estiveram conosco, né, alguns tiveram que sair antes, enfim, mas todos que estiveram conosco, e pela oportunidade também de praticar, de exercitar, de ser provocado. Acho que isso é muito importante, né, uma pesquisa que se encontra ainda em curso, né, então eu espero que, enfim, vou ouvindo, vendo os questionamentos, e em função disso também eu vou incorporando algumas questões e caminhos. Muito obrigado mesmo. Tá, ok. Obrigado também. Então, eu desejo uma boa tarde a todos e todas, e nós nos encontramos novamente no dia 20 na quarta-feira, 20 de outubro, às 15 horas,
para a próxima aula do nosso curso. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigado.